Oi pessoal, tudo bem? Na última aula a gente parou nesse slide aqui, né? Hoje dia 16 de junho. Tô continuando. Na verdade a nossa última aula foi dia 2. Na semana passada eu tive um problema. No dia 9, terça-feira, eu não consegui postar a aula e aí depois foi feriado, não consegui postar. E hoje tô com mais um probleminha aí, que é a questão de que eu tô sem a ausência. Na verdade eu tô com a ausência da câmera. Mas como já fazia 2 semanas que a gente tava sem aula, eu precisava gravar isso de alguma forma. E então, hoje eu vou fazer sem a sobreposição da webcam, o que não faz tanta diferença e nem é necessário, né? E aí eu vou fazer um pouquinho diferente. Como a gente não teve aula na semana passada, no dia 9, na terça-feira do dia 9, eu vou fazer essa aula e vou fazer a aula para repor a aula que seria do dia 9. Então, na verdade, eu vou liberar 2 vídeos para vocês, certo? Continuando onde a gente parou, só pra gente recapitular, né? Porque fazem 2 semanas. A gente chegou num ponto que a gente está estudando sistema nervoso. Infelizmente faz bastante tempo que a gente está estudando sistema nervoso. Ele é um conteúdo mais extenso e aí com essa nova realidade que a gente está fazendo aulas de até 40 minutos por semana, acaba que o conteúdo rende menos, né? Que eu estava fazendo por algum período, eu fiz mais ou menos 2 ou 3 aulas por semana, de 1 hora e pouco, então dava ali 3 horas, até 3 horas e meia, quase 4 horas de conteúdo por semana. Então a matéria andava mais, mas nesse formato de aulas de até 40 minutos, uma vez só por semana, acaba rendendo menos, certo? Mas quando voltar a gente vai atualizar tudo isso aí, né? Vocês sabem que vai ter uma grande reformulação e vocês não vão ficar prejudicados. Todo esse conteúdo vai ser passado novamente, mas até como uma forma de manter vocês ativos e aproveitando esse tempo, a gente está fazendo dessa forma. Então a gente estudou o sistema nervoso inicialmente em relação à sua composição, às suas principais células, a fisiologia dessa célula, a sua morfologia, né, da célula nervosa principal, que é o neurônio, e as células acessórias. E como que essas ações desses neurônios se dão no nosso corpo. E aí a gente começou a estudar o sistema nervoso de uma maneira geral, tendo entendido como essas células principais do sistema nervoso funcionam, tanto o neurônio quanto as células auxiliares, né, que mantêm essa célula muito específica, ativa. A gente começou a estudar o sistema nervoso classificando ele em relação a alguns aspectos. Primeiro, em relação à localização, porque a localização diz muito quando a gente trata do sistema nervoso central. Por que ela diz muito? Vou usar o microfone aqui. Ela diz muito porque quando a gente separa o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, a gente está identificando 2 segmentos extremamente diferentes. O periférico sendo aquele onde eu tenho os nervos, né? Nada mais são que os prolongamentos dos axônios, que são os axônios de vários neurônios. Eu tenho também alguns corpos celulares de neurônio, né, nos gânglios, mas é tudo periférico. O que eu quero dizer quando é periférico? Que está na periferia do corpo, está nas margens, nas extremidades do nosso corpo. Então eles são responsáveis por sentir o ambiente externo, mas também são responsáveis por executar comandos vindos de um sistema nervoso que está numa posição central. Então, em relação à localização, central e periférico. E o central é realmente o cérebro da máquina, né? Tudo que compõe o encéfalo, o mesencéfalo, o bulbo, a ponte, essa região central. Né? Dependendo da classificação, até a medula espinhal pode ser considerada como sistema nervoso central, mas para o nosso intuito aqui nós não vamos entrar nesse mérito não. Então, em relação à localização, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, a gente viu bastante isso. Sendo o sistema nervoso central composto pelo encéfalo e suas estruturas, né? E o sistema nervoso periférico sendo composto, vamos considerar pela medula espinhal, mas principalmente gânglios e nervos. Lembrando, nervos
são os prolongamentos, são o conjunto de axônios, né? E os gânglios nada mais são do que os corpos celulares dos neurônios agrupados fora do sistema nervoso central. Então, em relação à localização, era isso. E em relação ao modo de ação, em que a gente separa em uma porção do sistema nervoso que age voluntariamente e outra que age involuntariamente, né, de forma comandada, a gente pode separar o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso somatosensorial, que é o grande foco da aula de hoje. E aí a gente viu que o sistema nervoso autônomo, a gente tem duas linhas de comando. Ele é autônomo, ele é voluntário. O simpático e o parasimpático. Elas têm ações esses nervos, esses neurônios do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, eles têm ações complementares. Um ativa, outro inibe. E isso para várias regiões do nosso corpo, partindo principalmente da medula espinhal e, como a gente vai falar daqui a pouco, talvez na próxima aula, dos nervos cranianos, que é o que tem mais interesse para a gente, porque dos nervos cranianos. A gente tem 11 pares de nervos cranianos, e desses 11 pares de nervos cranianos tem algumas estruturas importantes que são comandadas. Aqui, ó, em laranja, estão saindo alguns dos nervos espinhais desse sistema nervoso autônomo. Sempre aos pares, um simpático, outro parasimpático. Por quê? Porque um vai ativar uma ação, outro vai inibir essa mesma ação. E o equilíbrio delas é o que mantém as funções vegetativas em permanente atividade. Por isso que é autônomo, a gente não precisa regular, né? Inclui essas funções vegetativas, essas aqui. Nos nervos cranianos, a gente tem mais 11 pares que comandam algumas outras ações, principalmente a nível de cabeça e pescoço. Aqui está ilustrado contração e dilatação de pupila, mas a gente pode pensar nos sentidos que estão envolvidos aqui na cabeça, né? Olfato, paladar, audição. Nervos cranianos comandam essas ações. E aí lembrando disso, que é uma ação voluntária, né? A ação e inibição voluntária, sendo o sistema nervoso autônomo comandando isso, simpático e parasimpático. Então a gente discutiu bastante sobre isso na aula passada. E agora, a gente parou nessa parte aqui, né, na aula passada, em que eu estava discutindo a questão da dificuldade, na verdade até da impossibilidade, da inviabilidade de uma regeneração tecidual a nível do sistema nervoso, em que quando eu tenho uma lesão que envolve drasticamente um nervo e ela atinge justamente o nervo, né, no prolongamento lá de vários axônios de vários neurônios, a dificuldade de regeneração disso. Quando eu atinjo o corpo celular, esquece, não há regeneração. Porém, quando eu atinjo um nervo, existe a possibilidade de regeneração com sequela, em que eu tenho uma alteração da estrutura original, alteração da morfologia da estrutura original. Em alguns casos, essa regeneração não acontece e eu tenho uma descontinuidade da transmissão nervosa naquele segmento. E aí isso pode resultar numa tetraplegia, numa paraplegia, como a gente discutiu. E o foco da aula de hoje é, pensando naquelas classificações que a gente fez do sistema nervoso, em relação à localização, estamos superados, né? Já superamos isso. Central e periférico. Em relação ao mecanismo de ação, a gente falou que tem um sistema, um subsistema nervoso que ele é voluntário, que é o sistema nervoso autônomo, e uma outra porção do sistema nervoso que não é autônomo, que é aquela que age involuntariamente, né, ou de forma estimulada, sob estímulo, que é aquela que a gente consegue comandar. Trata-se então do sistema nervoso somatosensorial. Esse é o segmento do sistema nervoso em que eu tenho principalmente aquela figura do arco reflexo que a gente viu, né? Para quem não está lembrando, o arco reflexo é isso aqui, ó. Né? Lembra daquela ilustração clássica de um paciente sentado sobre a mesa e o médico, para testar o seu reflexo, bate com o martelo sobre o seu joelho.
espontaneamente ele levanta a perna. Né? No Chaves, no Chapolin, não lembro bem, tem um episódio que isso acontece de uma forma bem clara, só que ao contrário, né? Ele bate com o martelo no joelho, a pessoa levanta o outro joelho. Aquilo ali ilustra o arco reflexo, que é uma resposta rápida. E por que reflexo? Quando a gente fala, tá testando os reflexos. Tô te jogando uma coisa pra você pegar o teu poder de reação. Esse poder de reação, ele depende necessariamente da velocidade com que essa transmissão nervosa acontece. Para ela ser mais rápida, ela pode pegar um atalho. Ela não precisa ir no sistema nervoso central, ela não precisa ir lá no cérebro, voltar para ser processada e acionar os mecanismos motores de ação dessa terminação nervosa. Então ele pega um atalho, esse atalho geralmente passa pela medula espinhal, sem precisar subir para o cérebro, e ali mesmo já é processado e vem uma resposta mais rápida, até porque o caminho é mais curto, né? E aí no sistema nervoso somatosensorial, que é esse, lembrando que é involuntário, né, que depende de estímulos, a gente tem um sistema que a gente precisa separar, na verdade um sistema, a gente precisa relembrar daquelas estruturas, como que a gente divide em relação ao mecanismo de ação. A gente vai ter neurônios e terminações nervosas. Quando eu falo terminações nervosas, eu estou imaginando aquele prolongamento de axônio, ou então eu estou imaginando os dendritos que saem do corpo celular do neurônio. Eu estou imaginando isso quando eu falo de terminações nervosas. Então eu tenho neurônios, terminações nervosas, que estão onde? Em regiões passíveis à sensibilidade, tanto externa quanto interna. Então, por exemplo, sob a nossa pele, lá no tecido conjuntivo, né, abaixo do tecido epitelial, eu tenho algumas terminações nervosas ali que são responsáveis por sentir o ambiente externo. E por sentir esse ambiente externo, em que parâmetros? Em termos de calor, em termos de umidade, e mais uma série, em termos de pressão, dor, e mais uma série de fatores. Essas terminações nervosas, ou esses corpos, esses dendritos dos corpos celulares dos neurônios, eles têm na sua extremidade uma modificação capaz de sentir esse ambiente. No caso, a gente está falando do ambiente externo, mas a gente tem algumas terminações nervosas que sentem o ambiente interno também. A gente vai discutir elas daqui a pouquinho. Vamos pensar na pele, que eu acho que é mais fácil pensar. Nela que é mais palpável, né? Mais fácil de imaginar. A gente tem, sob o tecido epitelial, lá no tecido conjuntivo, alguns receptores nesses dendritos das células nervosas, dos neurônios, e a gente pode até dar nomes específicos para eles, segundo a sua diferenciação, a sua composição e a sua função, a sua capacidade de sentir diferentes estímulos. O que define essa capacidade de sentir ou de gerar uma resposta a diferentes estímulos? É a composição desses receptores, dessas terminações nervosas. Algumas vão sentir a dor, vão perceber, vão detectar a dor. Outras vão detectar alterações de pressão. Quando eu aperto meu braço, eu consigo sentir isso. Então são mecanoreceptores, por exemplo, que estão agindo, que estão captando aquela alteração de pressão. Termorreceptores, que são aqueles receptores nesses dendritos que são capazes de perceber alterações de temperatura. Isso tem uma grande implicação, porque eu percebendo a alteração de temperatura do ambiente, eu percebendo não, né? Minhas células nervosas percebendo essa alteração, isso vai desencadear uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica é responsável por ativar uma cadeia de reações musculares em vasos sanguíneos, de forma que a temperatura interna do meu corpo não varie de acordo com a temperatura externa. Ela permaneça constante, ela permaneça no estado, garantindo o estado de homeostase. Então eu tenho vários desses receptores, quimiorreceptores, percebem alterações químicas no ambiente, um ambiente que porventura pode estar mais tóxico por algum componente no ar, sei lá, vamos pensar, um ambiente rico em gás carbônico ou monóxido de carbono. Aquilo ali ativa esses quimiorreceptores de forma que eles percebem essa alteração,
no ambiente e é desencadeada uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica gera essa transmissão nervosa, fazendo com que uma série de reações aconteçam no nosso corpo, e uma delas, e principal, é que os poros da nossa pele se fecham. Para quê? Para se proteger desse ambiente externo que não é nada favorável nesse momento, diminuindo essa permeabilidade do ambiente externo para o ambiente interno. Proprioceptores, que são aqueles receptores responsáveis pela sensação de equilíbrio, pela orientação. Por exemplo, quando eu fecho os meus olhos, eu não perco a capacidade de me identificar e de me posicionar geograficamente. Eu consigo ainda ter uma percepção do ambiente. Eu tenho uma orientação desse ambiente. E os órgãos dos sentidos, né? Paladar, olfato, o tato tá muito aqui envolvido, a visão, por aí vai. Esses receptores, gente, estão para sintetizar. Eles são modificações nas extremidades, especificamente nos dendritos dos neurônios. E eles são responsáveis por sentir, por detectar estímulos externos. Cada um vai ser responsável por detectar algum tipo de estímulo. Quando ele detecta esse tipo de estímulo, a resposta que ele dá é desencadear a transmissão elétrica, desencadear a transmissão daquela corrente elétrica que passa de um neurônio para outro, e aí a gente já discutiu, né? Vai passar muitas das vezes desse neurônio que é aferente, que é sensorial, que está recebendo estímulo, para o neurônio intermediário, às vezes no sistema nervoso central, e desse neurônio intermediário, a informação é processada e uma ação é desencadeada em resposta. Essa resposta vai vir no caminho de um neurônio motor ou de um neurônio eferente e essa resposta vai ser executada no músculo, num órgão, de alguma forma, numa glândula, certo? Em alguns casos a gente tem o arco reflexo, que aí dessa cascata que eu mencionei a gente suprime o componente intermediário, né, que seria justamente o sistema nervoso central. Mas essa é a ideia. Então, quando a gente está falando do sistema somatosensorial, a gente tem que pensar primeiro que eu tenho pelo menos duas pontas nesse processo. Uma sensitiva, sensorial ou aferente, que vai captar esse ambiente, seja um ambiente externo, mas pode ser um ambiente interno também, né? Eu mencionei isso e não exemplifiquei. Por exemplo, na parede do nosso intestino, mais especificamente, nosso estômago. Na parede do nosso estômago, a gente tem alguns receptores que identificam a acidez estomacal. Dentro de determinados padrões, a gente espera um pH X com suco gástrico, de forma a não agredir a parede do estômago. De forma que, quando esse pH é alterado para cima ou para baixo, eu tenho uma ativação daqueles quimioreceptores. E aí eu tenho uma resposta, de forma a tentar equilibrar aquele processo. E vamos pensar, o pH caiu muito, a pessoa está com dor de estômago, está com gastrite. Tem a participação ali, além do ácido clorídrico, está muito em grande quantidade naquele suco gástrico, a dor que se está sentindo é percebida por terminações nervosas que estão na parede desse estômago. Por aí vai. Então, essa porção sensorial, a gente tem ela tanto para perceber o ambiente externo, mas como para perceber o ambiente interno também. E o estímulo é qualquer fator capaz de ativar um desses receptores. Por exemplo, se eu tenho na pele um receptor nervoso para calor, não adianta eu ter uma alteração química nesse ambiente que não vai desencadear aquele receptor, não vai deflagrar uma transmissão de corrente elétrica naquele receptor, uma vez que ele não é ativado por esse tipo de estímulo. Por outro lado, então a gente fica claro isso, né, que a gente tem estímulos específicos a serem captados por receptores nos nossos nervos, nos nossos neurônios sensoriais específicos. Certo?
Então aqui é um caminho, né, que é um caminho até com mais passos, que a gente até já viu. Né? A gente tem a ativação de um nervo periférico, a gente vê que a gente tem fibras de vários tipos nesse neurônio periférico. Isso passa lá a um gânglio. Lembram o que é um gânglio? É quando eu tenho um corpo celular de neurônio fora do sistema nervoso central. Então aqui eu tenho um nervo, aqui eu tenho um gânglio. O que o nervo é? O nervo é um conjunto de axônios. O que o gânglio é? Um conjunto de corpos celulares. A gente está falando de vários neurônios, né? E suas partes, corpo celular e axônios. Então eu passo por um interneurônio que está no meio do caminho. Ele leva até, por exemplo, a nossa medula espinhal. E para eu ter uma reação rápida, ali eu já executo o arco reflexo. Eu já volto com uma ação motor. Porém, essa transmissão nervosa ela também pode continuar para o sistema nervoso central para gerar memória e outros mecanismos. Então, isso eu acho que é uma coisa interessante de frisar. Isso aqui, na verdade, é bem mais complexo do que isso que eu estou tentando reduzir, resumir, sintetizar e simplificar. Mas, em suma, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu posso ter o arco reflexo, né? Posso ter esse atalho que faz com que a resposta seja mais rápida, mas isso não impede que, simultaneamente, ocorra ainda a transmissão para o sistema nervoso central para outros fins, como principalmente o mecanismo de memória, certo? Tudo pode ocorrer simultaneamente. E vários neurônios estão envolvidos, tanto simultaneamente aqui um ao lado do outro, quanto nesse caminho. Eu não tenho só um neurônio aferente que passa para um interneurônio chega na medula, da medula vai para o cérebro. Na verdade são vários. Podem ser vários neurônios nesse caminho, depende da anatomia, da localização, da função, depende de uma série de coisas aí. Isso aqui, só para deixar claro, é o seguinte, ó, quando eu coloco esses nomes aqui, eu não tô querendo dizer que vocês têm que decorar o nome de cada um. Não. Eu tô querendo dizer o seguinte, que a gente tem receptores capazes de perceber diferentes sentidos, diferentes coisas. E aí, até para ilustrar um pouco o que eu falei lá da pele, eu trago essa figura aqui, ó. A gente estava comentando sobre a pele, né? Então a gente tem lá o epitélio, né? A epiderme, depois a derme. Na derme a gente tem tecido conjuntivo, né? Adiposo, tecido conjuntivo frouxo. E aqui eu tenho algumas terminações nervosas, que eram aquelas que a gente estava conversando. Elas podem receber diversos nomes, de acordo com a sua função, né? Como vocês estão vendo aqui. E elas são capazes de entender esse ambiente externo aqui. Então, uma é capaz de perceber a pressão, outro é capaz de entender sentido, orientação, outros capazes de entender calor, de detectar o calor e com isso desencadear outras respostas nervosas. Vocês estão vendo aqui o seguinte, isso é dada a sofisticação do nosso sistema nervoso, ele consegue diferenciar estruturas para, por exemplo, um tato leve de um tato um pouco mais pesado. E isso tem uma implicação de quais mecanismos, quais estruturas, quais nervos ele vai deflagrar na sua ação, na continuação da sua ação, certo? Não precisa decorar esses nomes não, mas é para entender que a gente tem uma diversidade de receptores nessas extremidades nervosas. E um exemplo disso, a gente vai mostrar essa variedade mais a título de ilustração. Não vou cobrar cada detalhe disso aqui não, mas para vocês perceberem, se a gente pensar nos 5 sentidos que a gente tem, a gente precisa, para perceber, captar essa informação externa quando eu digo, pode ser o ambiente externo mesmo, ou pode ser o externo do órgão. E aí a gente está pensando no ambiente interno do nosso corpo. Então, para sentir esse ambiente, para sentir, poder interpretar e dar uma resposta a esse ambiente, a gente tem diferentes receptores. Então, por exemplo, para captar a luz e transformar essa luz numa mensagem que vai para o cérebro e nos possibilita
tantas coisas, a gente tem uma estrutura muito diferenciada nos olhos, da retina, em que eu tenho receptores formados por cônices e bastonetes. Isso gera a imagem que é projetada no fundo do olho. E é um mecanismo cujo qual as próprias câmeras foram baseadas. Né? A tecnologia, na verdade, ela imita a natureza. Quando o ser humano consegue entender a sofisticação de alguns processos que acontecem naturalmente, ele tenta reproduzir, às vezes com um outro objetivo, com uma outra finalidade. Mas muitas das vezes é copiando o que já acontece na natureza. Então, por que a gente vê as imagens? Porque a luz, o que chega aqui no nosso olho? Chega luz, simplesmente luz. Mas diferentes comprimentos de onda e diferentes processamentos dessas ondas que chegam à superfície da retina, elas refletem e refratam em diferentes pontos aqui dos nossos olhos, de forma que as imagens são criadas. Quando eu tenho alguma alteração nessa estrutura, como um achatamento, um esticamento ou diminuição do foco, é que eu tenho os problemas de visão, o estigmatismo, a miopia, uma hipermetropia. No caso, a catarata não, porque aí já é um outro sentido. Mas esses 3 problemas de visão que eu citei preliminarmente, eles nada mais são do que uma deturpação nessa câmera que forma a imagem. Como se a gente pensasse naquela câmera fotográfica antiga. Ela tem uma câmara em que se projeta a imagem e gera a imagem. Né? A imagem nada mais é do que a alteração da luz que chega nela. Certo? Então, exemplificando o paladar, a gente tem os botões gustativos, as papilas gustativas. Isso eu vou dar uma atenção um pouco maior porque está mais ligada à própria área de trabalho nossa, né? Basicamente, eu tenho 3 tipos de papila. As papilas fungiformes, as filiformes e as caliciformes. Tem um outro nome que agora eu não estou lembrando, na hora que eu lembrar eu falo. Tá até aqui, circunvalado. Então, que é mais comum do que caliciforme. Fungiformes, filiformes e as circunvaladas. O que é isso? Cada uma é responsável por sentir um tipo de alimento. Eu não sei se eu coloco nesse slide aqui ou é mais para o final, mas a gente tem regiões na língua em que uma região é responsável por detectar o sabor azedo, outra o amargo, outra o salgado, outra o doce. Isso porque diferença nos receptores daquelas terminações nervosas, naquelas papilas gustativas. O que está sendo ilustrado aqui? Está sendo ilustrado aqui um botão gustativo, uma papila gustativa, e essas duas extremidades aqui demonstrando que eu tenho transmissão de corrente elétrica na presença de alguma dessas substâncias. Então, por exemplo, o NaCl aqui, né, o cloreto de sódio, está ilustrando o sabor salgado. Esse aqui está ilustrando o sabor azedo. Na verdade, isso. Esse, o sabor doce. E esse, o amargo. Então, por exemplo, se eu quisesse descobrir o que essa papila gustativa consegue interpretar, consegue perceber de sabor, eu tenho positivamente aqui no gráfico o salgado, em relação ao amargo, pouca coisa se detecta, né, na verdade negativo, em relação ao azedo, negativo, e em relação à sacarose, negativo. Certo? Então é isso. Eu tenho transmissão de corrente elétrica nessa papila, principalmente aqui no salgado e um pouquinho aqui no azedo. Aqui eu deflagro essa corrente sendo transmitida, certo? Então essa papila aqui seria uma papila que percebe basicamente o salgado e o azedo, embora tenha algum registro nos outros sabores também, mas a predominância dela é isso. Por aí vai. Se a gente pegar eu acho que eu deixei num slide mais pra frente, pra gente detalhar um pouco mais essas papilas. Aqui é mais só uma passada mesmo nos 5 sentidos pra gente falar desse sistema nervoso somatosensorial, com foco principalmente nesse componente somático, nesse componente sensorial.
A diferenciação que a gente tem dos receptores do nosso sistema olfatório. Nosso olfato, para a gente perceber os cheiros, a gente tem essas estruturas aqui. O ar percorre as nossas narinas chegando a essa porção e isso ativa uma série de estruturas. Não vamos falar de todos não, mas só para a gente exemplificar aqueles ali e essa diferenciação desses receptores. Quando a gente percebe então esse ambiente externo, seja o tato, seja lá o paladar, seja a visão, né, que veio pela interpretação da luz, seja o olfato, um cheiro, seja a audição, um som, isso vai ser recebido. E aí isso vai ser encaminhado para o sistema nervoso central. A questão do arco reflexo, que a gente toma um atalho e não utiliza o sistema nervoso central, a gente está falando especificamente de ações que são rápidas, a nível muscular. Então é mais em relação ao movimento. Mas esses sentidos finos que a gente tem e bastante diferenciados, eles precisam ser interpretados. Esses que eu acabei de mencionar, né? Audição, paladar, olfato, audição, visão, audição já tinha dito, né? Eles vão para o sistema nervoso central, para o nosso encéfalo. E aí a gente vê que a gente consegue dividir esse encéfalo em algumas regiões. Por que é importante para o neuroanatomista, para o neurofisiologista, para o neurocirurgião, para o neurologista entender pormenorizadamente o que está concentrado em cada hemisfério, em cada região do cérebro, do encéfalo de uma maneira geral? Justamente porque cada ação ela está concentrada numa dessas regiões. Cada tipo de memória está concentrada numa região dessa do cérebro. A gente não vai entrar nesse mérito, até porque eu não conseguiria falar com tanta propriedade disso também. Uma coisa muito específica da neuroanatomia, da neurofisiologia. Para a gente aqui cabe entender o seguinte: esse encéfalo ele é ramificado em várias estruturas e em cada região desse encéfalo eu tenho uma especialização em alguma memória ou em algum movimento ou em algum aprendizado. Então, em algumas regiões eu tenho uma memória visual, em outras regiões eu tenho mais uma memória auditiva e por aí vai. Determinadas áreas do cérebro são responsáveis por aquela memória que a gente tem, a leitura. Outras são especializadas na memória e na rapidez com que eu executo processos como, por exemplo, que envolvem, por exemplo, fazer algumas operações matemáticas. Aqui exemplifica isso, né? A gente tem os lobos no nosso cérebro, não vamos entrar muito nesses detalhes, mas a gente divide inicialmente o nosso encéfalo nessas partes aqui, nessas 5 partes, nessas 4 partes, na verdade. E olha só onde que a gente concentra algumas das nossas memórias. A memória visual está nessa região mais posterior. A memória de associação visual, o que é isso, associação visual? Qual que é a diferença para visão? Visão é o processo em si. Eu consegui enxergar, eu consegui focar, eu consegui traduzir aquela luz em uma imagem, né? A associação visual é o seguinte: naturalmente, a gente quando vê alguma coisa totalmente desconhecida, rapidamente a gente faz a associação daquilo com algo, porque senão o cérebro não consegue interpretar. Ele faz inicialmente uma associação, de forma que você tenha como se fosse uma fotografia inicial daquilo que você vê guardado no teu cérebro, para que você lembre depois. À medida que você vê exaustivamente aquela nova coisa, por exemplo, você gera uma memória dela. Mas inicialmente, quando é algo muito novo, o cérebro faz uma associação. O que é essa associação? É a comparação com alguma coisa que você já conhece, para conseguir memorizar inicialmente. Aqui a gente tem os componentes responsáveis pelo processamento do tato, por exemplo. Aqui o processamento de movimentos básicos, aqui de movimentos coordenados. Então, o que é movimentos básicos e o que seriam os movimentos coordenados? Os básicos, o próprio nome já disse. É um andar, um caminhar, um correr, um levantar, um agachar. Movimentos coordenados são aqueles que envolvem
às vezes mais estruturas e ações mais elaboradas. Por exemplo, se eu aprendo a tocar violão, guitarra, um piano, eu estou usando ali as duas mãos. Eu estou coordenando às vezes na mesma mão vários dedos em várias intensidades, em várias aberturas, e eu estou coordenando duas mãos. Então, movimentos coordenados é aqui que se processa e aqui que se memoriza. O que é responsável por comportamento, emoção, está nessa região. A memória e o processamento da fala, aqui. Audição, aqui. Por aí vai. E aí a gente tem, né, não é tão simples assim, a gente tem muito mais detalhes sobre isso. E aliás, nem tudo é conhecido sobre isso ainda. Há vários processos, há várias doenças neurodegenerativas que ainda não são conhecidas, não são bem interpretadas e por isso ainda não são bem tratadas. A neuroanatomia, a neurofisiologia, a neurologia de uma maneira geral é uma ciência em progresso e relativamente nova, com grandes avanços nas últimas décadas, mas com muito ainda para se avançar. Isso aqui é só para exemplificar uma coisa que a gente já mostrou até lá atrás. Vocês viram a sofisticação e o detalhamento que a gente tem nessa estrutura. O quanto que isso aqui é importante. Sofisticado e fino. Então, é o que a gente tem mais sofisticado e fino e detalhado no nosso corpo. É o que comanda tudo. Então faz sentido que isso seja protegido a 7 chaves, ou a 7 camadas, melhor dizendo. E é isso que acontece. A gente tem, né, se a gente pensar em qualquer outra parte do corpo, a gente vai ter lá a pele ou o tecido epitelial que recobre, né, pode ser uma mucosa, mas vamos pensar pele, depois eu tenho um tecido conjuntivo de fora para dentro, né, tecido conjuntivo frouxo, o tecido conjuntivo propriamente dito, né, frouxo, uma camada de tecido adiposo, em que eu tenho vários outros tecidos imersos nele, depois um músculo, um osso. Quando a gente está falando dessa estrutura que precisa de maior proteção, eu tenho bem mais camadas. Eu tenho pele, eu tenho lá camada de tecido conjuntivo, uma camada de tecido adiposo, eu tenho periósteo, né, sobre o osso, eu tenho o osso. E aí abaixo do osso ainda tem mais proteção, que é o que difere dos outros tecidos, né? Dura mater, aracnoide e pia mater, que são já tecidos considerados tecidos nervosos, tem alguma diferenciação, mas eles não necessariamente são especializados em transmitir impulsos nervosos, embora possam até colaborar. Mas eles são mais responsáveis e específicos para a proteção dessa caixa craniana. Então abaixo do osso ainda tem mais alguns tecidos de proteção. De forma que parece que eu tenho várias camadas e realmente eu tenho várias camadas. Aí para finalizar, gente, vou só comentar essa questão da medula espinhal, que eu vou deixar ela mais para a aula seguinte. Bom, a gente falou sobre esse sistema nervoso somatosensorial que transmite uma informação, que tem vários receptores e chega até o encéfalo, onde é processado. Então a gente viu como que isso se dá. Auxiliarmente, eu tenho a medula espinhal. A medula espinhal ela é alvo de controvérsia porque muitas das vezes ela é vista como sistema nervoso central e muitas vezes como sistema nervoso periférico. Para o nosso objetivo nós não vamos focar muito nisso, mas o importante para a gente é saber que ela tem sim uma ação auxiliar ao sistema nervoso central. Para quê? Justamente para o arco reflexo, para agilizar alguns mecanismos, algumas respostas, para não precisar sempre ir no cérebro, certo? E a gente comenta mais sobre isso na próxima aula.